Eu achei muito interessante essa fala do senador Jorge Seife, lá de Santa Catarina, nesse contexto dessa disputa que há pela vaga em Santa Catarina ao Senado Federal. Serão 2 vagas nas próximas eleições e o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo aquilo que é noticiado, teria indicado seu filho, vereador no Rio de Janeiro, para concorrer a uma vaga lá em Santa Catarina. Isso é estranho, é tão estranho quanto a candidatura do próprio senador Jorge Seife, que era um carioca, que não tinha relações com Santa Catarina, foi lá colocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina para concorrer a uma vaga ao Senado e acabou ganhando. E agora surgem novas discussões, mais acirradas ainda, porque teriam pessoas que são apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a deputada federal Caroline Detoni, lá de Santa Catarina, que, conforme algumas notícias, inclusive foi noticiado pela própria Michele Bolsonaro, estava pretendendo a vaga ao Senado, e o que já é senador, o senador Esperidion Amin, que viria a reeleição, para que se formasse uma chapa entre esses dois e os dois se concorressem ao Senado. Mas como o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou o seu filho Carlos Bolsonaro para concorrer a essa vaga que seria do Partido Liberal lá em Santa Catarina, está havendo uma discussão entre aquelas pessoas que apoiariam a deputada federal Caroline Detoni e as pessoas que vão aceitar a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o senador que faz uma fala que é absurdamente ruim, não é? Absurdamente ruim. Eu vou colocar aqui para você assistir, se você ainda não viu. Vocês fazem a traição no pior momento. Vocês são ingratos. Aí agora vem uma deputada estadual, que não era nada até ontem, era professora, e agora tá se achando que é a líder da direita de Santa Catarina, falando mal contra... Já começa aqui quando o senador disse que tem uma deputada que não era nada, porque ela só era professora, pessoal. Já reduzindo mais uma vez, em mais um cenário, mais uma vez a gente verifica isso, reduzindo os profissionais da educação. Qualquer pessoa que tenha compreensão a respeito das necessidades do Estado em fornecer segurança, saúde e educação, compreende que os profissionais da educação estão no cimo, no ápice daqueles que são mais necessários ao Estado, porque a gente vê que a transformação de uma sociedade somente acontece a partir da educação. É por isso que as pessoas que têm condições buscam escolas particulares, porque elas acreditam na educação como fonte de transformação na vida das pessoas. E aí, mais uma vez, a gente vê um exemplo de se reduzir os profissionais de educação na fala do senador Jorge Seife, lá de Santa Catarina. Aí veja como continua. Continua essa discussão, a discussão a respeito, olha, o ex-presidente Bolsonaro indicou o seu filho, que é carioca, para ser, e ele tem que ocupar essa vaga dele, vocês têm que respeitar, porque quando o presidente apoiou... Veja, é claro que, em se tratando de uma eleição, quem vai decidir é a população, né? Quem vai decidir é a população. Mas é razoável que aquelas pessoas que concorrem por um Estado sejam pessoas do Estado, porque elas vão defender, e principalmente o Senado. O Senado representa o Estado, para defender o Estado, né? Para defender o Estado. Como isso fica no campo prático após uma eleição, uma pessoa que não tem nenhum tipo de relação com o Estado, como é que fica? É quase que um voto por indicação, um voto por cabresto, né? Algo nessa natureza. O filho do presidente Bolsonaro, mas Seife, Carlos não nasceu em Santa Catarina, e Jorge Seife nasceu em Santa Catarina. Cambada de traidor, de oportunista. Ou apaguem as fotos de vocês nas redes sociais, com Bolsonaro pedindo voto e fazendo o número de vocês, cambada de ingrato traidor. O povo não perdoa ingratidão e traição. Não sejam ingratos ou saiam do Partido Liberal. O que me espanta é que pessoas que até hoje iam tirar fotinho no PL com o Bolsonaro, agora viram as costas para ele e se rebelam contra ele. Sai do Partido Liberal, funda o seu partido. Uma cambada de ingrato. Jair Bolsonaro, entendendo que Santa Catarina é o maior estado conservador da República, fez um pedido para mim, fez um pedido para Jorginho Melo, fez um pedido aos catarinenses, acolha o meu filho Carlos Bolsonaro. Lá atrás, senador Exalci. Isso já em é Santa uma Catarina coisa e todo o bastante Brasil. estranha, né? E bastante ruim no Brasil, e o Brasil vai ter que caminhar algum momento para rechaçar isso, essa coisa de transformar a política ou os cargos políticos em uma instituição familiar. E a gente vê vários exemplos disso, né? Os Sarneys lá no Amapá, né? Os Sarneys do Amapá, os Calheiros lá em Alagoas, Polo. A gente vê em vários estados, em São Paulo, os Suplicies, coisas em que toda a família é introduzida. E o Brasil mostra, através da sua legislação, que ele quer evitar isso. Como? A gente pode ver as legislações que coíbem o nepotismo, né, no sentido de tentar esvaziar. Depois nós tivemos aquela reforma eleitoral, no sentido de que, olha, o filho do chefe do Poder Executivo da localidade, seja o prefeito, o governador ou o presidente, não poderá se candidatar
dentro ali das esferas de administração. Então, bom, se o cara é prefeito, os filhos não podem ser candidatos a vereadores. Se o cara é governador, os filhos não podem ser candidatos a deputado estadual dentro da estrutura do Estado. Se é presidente, não poderia ser candidato. Justamente para tentar evitar que a influência de uma pessoa que ocupa o cargo está influenciando para que as outras, né, as outras que são seus parentes, estivessem ocupando também vagas, no sentido de formar uma circunstância de uma unidade familiar que ocupe os cargos políticos. Então o Brasil já caminha nesse sentido, né? E eu concordo com isso, Se você pega, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele como político, né, agora está sem os direitos políticos, mas assim, todos os filhos, como deputado, senador, vereador, todo mundo exercendo atividade político-partidária dentro do Brasil, que acaba trazendo uma característica de uma instituição familiar, já é algo que é ocupado pelas famílias e passar de pai para filho. Claro, a sociedade é responsável, porque é a sociedade que vota e que escolhe. A legislação permite que as pessoas se candidatem, e se o povo votou, porque o povo escolheu. Isso também é importante. Também é importante que o povo, dentro do ambiente democrático, escolha. Né? Se as pessoas querem, por exemplo, um representante que indica ali os seus parentes, não, vota nos meus parentes aí, a sociedade está escolhendo assim como existe a crítica e também existe a vantagem de se escolher pessoas que não têm formação técnica nenhuma. A sociedade quer uma pessoa que não tem formação técnica, que ela tem o contato, ela consegue falar na mesma linguagem que aquela pessoa que está votando. Isso também é importante. Então, claro, são todas discussões muito, muito presentes, muito importantes e muito, muito relevantes. Mas principalmente essa de ser colocado um indivíduo para concorrer por um estado, é algo bastante estranho. E a gente viu, né, e quem acompanha viu, que essa discussão a respeito do vereador Carlos Bolsonaro também estava na possibilidade de concorrer por Roraima ou concorrer por Rondônia, que é o meu estado aqui, que são estados que deram muitos votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro e teria mais a facilidade de ser eleito senador nesses estados. Né? Mas o que você acha? Você acha que isso é bacana? Você acha que isso é bom? Você acha que isso, enquanto análise ou enquanto algo voltado à sociedade, e voltado ao Estado, principalmente em razão desse cargo de senador, você acha que isso é importante? Deixe seu comentário. Diga o que você acha aqui no nosso canal Direito Flexível e a gente continua falando sobre isso.